e na sequência, o doutor Nailton vai fazer uma breve revisão sobre o tema que discutiremos. Mais uma vez, pedimos a todos que participem. Essa é uma sessão bem interativa, que seria muito bacana se todo mundo participasse, desse sua opinião, né, bem à vontade, por favor. E agradecemos, mais uma vez, todos que nos assistem aqui presencialmente e também online. Né? Os que estão nos assistindo online também podem abrir seus microfones e participarem da nossa reunião. Seria bastante bom, né, se isso acontecesse. Então, acho que podemos começar chamando... não, vou chamar o doutor Marcelo para apresentar o caso clínico. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, como a doutora Edileide falou, eu sou R1 de Cardiologia aqui do Instituto Dante Pazanese e eu que vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e vamos começar aqui. Então, o caso clínico trata-se de uma paciente JJS, paciente de 45 anos, do sexo feminino, ela é negra, natural de Pernambuco, procedente de São Paulo, ela era dona do lar e católica. Em relação à queixa principal dela, o porquê ela procurou atendimento médico era devido a queixas de palpitações. A história dela é que ela vinha referindo palpitações, principalmente relacionadas ao estresse emocional e ao esforço físico. Ela refere que os sintomas se iniciaram há cerca de 10 anos. Na época, ela procurou atendimento, mas perdeu o seguimento no convênio. Nunca teve nenhuma síncope prévia. Iniciaram empiricamente um tratamento com atenolol e AS que ela vinha fazendo uso. Ela vem encaminhada ao Instituto Dante Pazanese para a investigação de uma possível arritmia ventricular. Os antecedentes pessoais e familiares dela não tinha nenhuma comorbidade. A história familiar era negativa para a morte súbita e tinha 4 filhos rígidos. Um deles referia palpitações, mas nunca procurou atendimento médico e se recusava a passar por consulta ou avaliação. Em relação ao exame físico, os sinais vitais dela estavam normais, o exame físico geral e de todos os demais aparelhos estavam dentro da normalidade, assim como o cardiovascular. Nada digno de nota. Foi iniciada uma investigação, então, externa, primeiramente com exames laboratoriais, função tiroidiana, exames de função renal e patologia para Chagas devido à epidemiologia dela, positiva. Mas todos os exames vieram negativos e dentro da normalidade. Ela também tinha um eletrocardiograma externo com ritmo sinusal, apresentando alteração inespecífica da repolarização ventricular. Um Holter também com as mesmas alterações eletrocardiográficas, porém apresentando extracístole ventricular de 8%, 125 episódios de TVNS. Um eco externo também com uma fração de ejeção preservada, sem nenhuma alteração segmentar ou demais anormalidades, e apresentava uma cintilografia externa, apresentando uma hipocaptação transitória no segmento basal da parede anterolateral e uma hipopersistente no ápice. Então, paciente com palpitações, como que a gente vai prosseguir? Foi já iniciado então uma investigação com eletrocardiograma e Holter. A gente pode lançar mão do teste ergométrico também, principalmente porque a queixa delas era os esforços, um ecocardiograma para ver se a paciente tem alguma lesão estrutural, uma cintilografia se você está suspeitando de isquemia ou alguma outra alteração. A depender do risco cardiovascular e da história clínica, você já pode pular diretamente para um cateterismo. E se precisar de uma melhor avaliação morfológica, estrutural, a gente pode lançar mão da ressonância. Então, a paciente ela foi encaminhada ao Dante Pazanese já com uma solicitação de um cateterismo cardíaco, devido a esse resultado na cintilografia positivo. Então, o eletrocardiograma da paciente. Nós, nesse momento, íamos pedir para o doutor Bruno Valdigem para discutir o eletro. Doutor Bruno, você está online nos assistindo ou não? Acredito que não, né? Doutor Paulo Medeiros quer comentar esse eletrocardiograma? Bom, a gente está vendo um ritmo sinusal, a frequência 2, 4, 6, 8, 10, em torno de, um pouquinho abaixo de 60, né? 58, 59 batimentos por minuto, intervalo PR em torno de 0,20, então, estaria limítrofe, pouquinha coisa aumentada.
Aí tem essas alterações de repolarização lá, V4, V5, V6, meio difusas da repolarização ventricular, e eu vejo lá no D2 longo, que para arritmia é fundamental, uma extrasístole ventricular isolada. Isso. É isso aí. Eu queria aproveitar, então, para o Paulo. Se a gente esquecer aquela parte da cintilografia, uma mulher de 54 anos que chega com queixa de palpitação, e provavelmente a primeira coisa que ela teria deveria ser esse eletro, né, Paulo? Edileide e Paulo, quais seriam as hipóteses que vocês iriam... O que vocês se preocupariam em investigar primeiro? Doença adquirida, doença congênita, doença coronária? Como é que seria a linha de investigação no ambulatório de uma paciente de 54 anos, com história familiar não muito rica? Ela tem um filho, né, que ele comentou com palpitação, mas que não quer procurar assistência médica, e esse eletro. Como é que seria, Edileide? Primeiro você e depois o Paulo. A coisa primeira que a gente quer saber é se essa paciente tem disfunção sistólica, né? Ela já nos trouxe um ecocardiograma mostrando uma fração de ejeção 58%. A gente esperaria uma fração de ejeção um pouquinho mais alta para ela, mas ela parece não ter cardiopatia estrutural dessa paciente, por ter um ecocardiograma normal. Tem um eletro que não é um eletro normal, a gente não esperaria numa pessoa normal uma alteração de repolarização desse tipo. Então, a gente fica achando que tem alguma doença de base que seja responsável por essa arritmia. Mas é claro que tem a possibilidade dessa arritmia ser normal ainda, né? Já que tem uma fração de ejeção normal. Então, a gente ficaria investigando qual é a cardiopatia que essa paciente tem que justificasse essa arritmia ventricular. Ela não tem uma inversão de T de V1 a V3, que podíamos pensar em cardiomiopatia ritmogênica de ventrículo direito, que seria uma possibilidade. Então, abre-se um leque muito grande de possibilidades. Eu acho que era interessante a gente pedir também a opinião do auditório. Antes do Paulo dar a palavra final dele, quem do auditório gostaria de comentar esse caso? O doutor Marcelo está entre nós, ele não perde nenhuma reunião. Acho que hoje ele não pôde vir. Doutora Vanessa Moretti, você poderia comentar? Nós temos um microfone com a doutora Giovana. Boa tarde. Uma coisa que me chamou bastante a atenção do eletrocardiograma, no histórico não tem relato de hipertensão nem nada, tem uma alteração da repolarização bem acentuada V5, V6, e, inclusive, eu não tenho a aferição do QT aí, mas há uma impressão de uma T que eu não sei se consigo determinar se ela é uma T bifásica ou uma onda U. Independente das duas situações, em V5 e V6, onde eu consigo visualizar onda U, a gente já configura isso também como uma alteração importante da repolarização e também como minhas. Uma baixa voltagem, eu não sei a constituição da paciente, mas uma baixa voltagem em parede inferior, principalmente a BF, então, realmente, a gente não pode configurar esse eletro como normal. Infelizmente, a gente só tem uma extrasístole, não deu para ver o restante das derivações, até para tentar localizar se aquelas alterações que a gente tinha relacionadas à hipotransitória, eu não tenho ressonância ainda, mas se eu poderia ter um foco de origem dessas extrasístoles. Perfeito, Vanessa. Vou perguntar agora aqui para o Paulo. O fato de não ter uma onda T negativa de V1 a V3 fica muito menos provável ser uma cardiomiopatia ritmogênica de ventrículo direito. Não é verdade, Paulo? Você pensa, ou ainda continua pensando nessa possibilidade? Não, então, eu tô analisando o mundo real. Esse é um eletro que, seguramente, essa queixa nós recebemos quase que diariamente no setor. Olha, é um eletro que a gente vê muito. Então, o que a gente faz, na realidade, lá no setor? Tá certo? Com essa queixa. Ele já frisou bem que a queixa dela é os esforços. Então, o teste ergométrico foi minha aula ontem para o R2 nosso. Ele é muito importante, além de você poder triar uma isquemia silenciosa, eventualmente. Então, você vai relacionar sintoma instigando o que ela sente no dia a dia. No setor, o Holter, todo mundo sabe que o Holter é para sintomatologia frequente. Só que lá no nosso setor, que é
dentro de um hospital terciário, 100% dos pacientes têm Holter. Ela ainda tem uma extrasístole ventricular. Então, você vai quantificar a extrasístole, pode ter a sorte de correlacionar o sintoma com a arritmia que ela apresentar no Holter. Então, a pergunta crua do Ibrahim, quer dizer, essa paciente, e logicamente o eco no nosso setor é imperativo, não tem nenhum doente sem eco, que é ainda no dia a dia o maior estratificador de risco para a morte súbita atualmente no Brasil como um todo, que é a função ventricular ao ecocardiograma convencional. Então, está preservada, é um doente que eu fico mais tranquilo. Está deprimida, já é um doente, eventualmente, já de alto risco. Então, eu faria o teste, o Holter e o eco, Ibrahim. Excelente, Paulo, obrigado. Agora, deixa eu perguntar para a plateia, Edileide. Levanta a mão quem teria como primeira preocupação pesquisar a doença arterial coronária nessa paciente. 1 voto, 2 votos. 1 voto e meio, 3 votos e meio, porque uma pessoa levantou a mão metade. 4 agora. Quem pensaria... 5. Quem pensaria que essa paciente tem uma cardiopatia estrutural, excluindo o DAC? Levanta a mão. Empatou. Agora desempatou. Agora desempatou. E quem pensaria que o problema dela é só elétrico, não tem cardiopatia estrutural? Tá bom, não deveria ter perguntado, porque eu vi que teve gente que não respondeu. Essa questão de arritmia ventricular, se pensar em doença coronária, eu, ao longo da minha vida profissional, nunca vi uma isquemia, um paciente com doença coronária se manifestar por arritmia ventricular crônica, assim, ao longo dos anos. Tem palpitações há 10 anos, ou seja, começou quando ela tinha 40 anos, não é uma paciente de alto risco. Eu nunca vi, gostaria de ver a opinião do Paulo, saber assim, a isquemia, a arritmia ser o equivalente isquêmico. Eu já vi dispneia com frequência, mas a arritmia nunca. Né? Mas todo mundo tem essa preocupação no dia a dia, porque é aquela questão da obsessão por doença coronária, já que é uma doença que nos dá confusão para fazer o diagnóstico, né? O que você pensa, Paulo? Então, aí a gente tem até a participação do Tito, que ele trabalhou muitos anos no pronto-socorro. Mesmo assim, no começo de 2018, a maior parte dos doentes que a gente operava com BAVT faziam a cinecoronariografia. E a incidência de alteração é mínima, e quando tem alteração, gera um procedimento que, na prática clínica, não teria efeito. Tanto é que, mesmo em 2018, 2019, isso aí caiu por terra. Por exemplo, mesmo o BAVT, frequência lenta, pode dar precordialgia. Agora, a arritmia normalmente não está relacionada à coronariopatia, assim como fibrilação atrial. Tem várias pessoas assim, com idade, de baixa idade, entre 30 e 40 anos, que fazem fibrilação atrial paroxística e acabam ganhando um cateterismo. Em geral, não tem relação com coronariopatia aguda ou mesmo crônica. É um achado T junto, é arrítmico, né? Você veja como antes do Tito comentar, agora como essa reunião, se tivesse um apagão aqui agora, quanta mensagem a gente já não levou para casa, né? Você pensaria primeiro em cardiopatia estrutural, não em DAC. Paulo já falou que um quadro como esse ensinou para a gente que ele investigaria, além do elétrico, o Holter teste e o eco, e que o eco é um importante discriminador de risco para ele. E vocês dois já ensinaram para todos nós que a arritmia a gente não deve pensar primeiro em doença coronária, principalmente num quadro crônico. Então, só isso já tem tanta informação aqui, o Tito só vai, fôlego recuperado agora, enriquecer os comentários para nós. E era muito comum da gente comentar, vamos pesquisar isquemia, aí fazer ou cintilografia, ressonância, ou então até mesmo o CAT direto, dependendo do risco do paciente. Na verdade, os pacientes que têm distúrbio, principalmente essas bradicardias, têm evento coronário prévio, então tem realmente infarto com algum grau de fibrose. Agora, apenas o fenômeno de alteração da perfusão, nunca vi, nos 12 anos de pronto-socorro, nunca vi nenhum paciente fazer nem o BVT,
né, nenhum algum bloqueio avançado, e nem as TACs também, é muito mais raro assim, de acontecer. Mas no infarto agudo você pode ter, aí sim. Com evento, sim. Um evento isquêmico agudo, aí sim. Com evento, e sim. tem causas de arritmia ventricular que a gente investiga muito pouco, até queria ouvir a opinião. A questão de apneia do sono, né, que pode ser uma causa de arritmia, que a gente não tem dificuldade para investigar, né, termina não investigando. Hipertensão é uma causa, mas a nossa paciente não é hipertensa, né, então, essas seriam outras causas que a gente... refluxo gastroesofágico, de repente, não sei, dá muito, pode dar arritmia atrial, né? Mas, com esse eletro, eu pensaria realmente bastante numa cardiopatia estrutural. Sem hipertensão com esse eletro, a Vanessa comentou, eu pensaria que tem alguma coisa que o ecocardiograma não nos mostrou, né? A gente viu que tinha um eco externo, que tinha uma fração de ejeção limítrofe de 58%. Eu acho que eu partiria para investigar com o doutor Ibrahim alguma coisa que o eco não viu, né? Mas vamos ver, o melhor eco poderia ver, né? Essa é uma outra lição importante, quer dizer, se você tiver uma cardiopatia numa fase incipiente, pode ser que o eco não consiga pegar ainda, não é isso? Perfeito. Até a gente tem mudado a nomenclatura, o doutor Jorge, quando participa das sessões, também comenta, que a gente sempre falou a função sistólica preservada, a função sistólica alterada. Na verdade, a gente costuma colocar agora que a fração de ejeção pode estar preservada e a pessoa já tem algum grau de alteração da função sistólica. Então, algo muito micro ou que o eco não veja realmente alguma alteração estrutural ao olho nu, a gente consegue pegar diversas alterações com strain, que é uma alteração de deformidade, e tem algumas que ainda são muito menores que a gente não consegue, é uma limitação do método. Então, a gente até mudou a nomenclatura por causa disso. E entre as alterações estruturais, Ibrahim, eu pensaria muito em miocardite, né? A gente vai agora viver uma época pós-Covid, né? Ainda não é pós, ainda é durante, mas uma época que a gente vai ver muitas sequelas de Covid e outros vírus que poderiam causar, permanecer a função ventricular ok e com arritmia ventricular desencadear em alguns pontos focais de acometimento de inflamação prévia, né? Eu acho que nós vamos aprender muito de miocardite nos próximos anos e, infelizmente, né, não vai faltar gente com sequela inflamatória, aí, né, os que sobreviveram. Vamos lá. Valeu a discussão já. Vamos lá. Vamos, então, continuar, doutor Marcelo? Então, tá, prosseguindo com o caso, então, a paciente vem encaminhada diretamente para fazer o cateterismo. Então, ela fez cateterismo, conforme discutido aqui por toda a equipe, que achou que não era o primeiro exame a ser solicitado, evidenciou apenas discretas irregularidades parietais e nenhuma lesão que justificasse os sintomas da paciente. Então, a doutora Marinella, sempre presente, né, nas discussões de cateterismo e reuniões de filmes, então ela falou, vamos encaminhar essa paciente para eletrofisiologia, solicitar um Holter de 24 horas e um teste ergométrico para a paciente. Obedecendo ao doutor Paulo Medeiros, um teste ergométrico e um ecocardiograma e um Holter. Ele tinha previsto tudo, que o CAT ia ser normal e que ia parar desses... Então aqui Pessoal, é a Paola. Posso falar depois também? Claro, Paola. Quer falar agora? Dar uma opinião. Pode falar agora. Depois Paola. da Marinella. Marinella não está aqui conosco, só está na presença dos nossos pensamentos. Pode falar, Paola. Ah, tá bom. Então, pessoal, bom dia. Estou acompanhando aqui o caso. E, na verdade, é o seguinte, óbvio que a cintilografia é de fora, não tem a imagem, né? Mas, pelo que eu entendi, tem uma imagem sugestiva de isquemia na parede inferolateral, né? Sim. Não estamos te ouvindo, Paola. Não? Agora sim. Agora sim. Eu falei que na cintilografia tem uma imagem sugestiva de isquemia na parede inferolateral, é isso? É isso. Tá. E foi dipiridamol ou com esforço? Dipiridamol. Tá. E veja, é assim. E agora o CAT não mostra obstruções. Sim. Então, tem algumas coisas que a gente pode pensar aí. Ou que é um artefato por atenuação, que é muito comum, né? Então, precisa avaliar direito essa parede inferolateral. Ou que essa paciente tenha uma isquemia de causa não obstrutiva, já que o CAT não mostra uma obstrução acima de 70%. Certíssimo. Ok. Como é uma paciente de baixíssimo risco, né, tudo mais, a gente não tem nenhuma, não é hipertrófica, não tem nada disso, a gente realmente ficou achando que era um falso negativo mesmo, provavelmente. Falso positivo. Falso positivo, desculpe.
Positivo mesmo. Eu acho que precisa analisar num contexto, mas possivelmente é uma atenuação diafragmática mesmo. Perfeito. Excelente comentário. Vamos, então, em frente. Então, o primeiro exame a ser feito, que foi logo depois do cateterismo. O cateterismo foi feito em julho de 2019 e seguido de um Holter de 24 horas logo em outubro. Não sei se o Dr. Paulo gostaria de comentar aqui o Holter. Então, mesmo sem ter... As arritmias eram muito frequentes. Na verdade, no exame físico, a gente já percebia arritmia nessa paciente, né? Então, o Paulo, no Holter, pegou. Bom, a gente está vendo, então, o ritmo sinusal, e daí tem esses 3 batimentos ventriculares, né? Aí pode ter alguma controvérsia de nomenclatura, mas, quer dizer, eu particularmente não chamaria isso de TV não sustentada, porque não preenche o critério de frequência acima de 100. O segundo intervalo é 695. Então, seria uma extrasístole, talvez seguida com um par de extrasístoles. Eu não sei qual a melhor nomenclatura para isso. Tem gente que chama de ritmo idioventricular, mas seria um ritmo idioventricular meio anárquico, né? São 3 morfologias diferentes. Então, tem uma arritmia ventricular, qual horário? 2h48 de madrugada. Então, também é muito controverso o porquê ter essa arritmia, até ser a apneia do sono, como ele falou. Mas, enfim, tem essa arritmia ventricular. Ô, Paulo, só uma pergunta, porque entre o primeiro batimento da TV e o segundo, realmente houve um intervalo longo. Mas do segundo para o terceiro, o intervalo é pequenininho. Acho que eles calcularam ali uma frequência de 104 ali em cima. Ele botou 104 batimentos, da média, né? Mas, então, é purista, está entendendo? Verdade. Não, a média pode ser, mas entre os 2 batimentos. Mas não é a TV não sustentada. Você não faz a média. Eu acho que daí isso aí vai contar para a minha análise clínica num contexto geral. Mas a gente vê vários pacientes com isso. E você, acho que não está nem autorizado a dar uma medicação para isso, está entendendo? Ainda mais ela que tem função ventricular, vamos acreditar que está preservada. E chamar de uma taquicardia ventricular não sustentada, porque taquicardia ventricular não sustentada tem uma conotação de gravidade, né? É porque ela tem vários episódios. Ele mostrou apenas um deles, né? Mas são vários. Quer mostrar o laudo completo? No contexto, nós vamos valorizar isso. Isso. Então, aqui segue o laudo aqui do exame realizado, uma frequência de 72, máxima de 135, uma média de 72, apresentando 7% de ectópicos ventriculares frequentes, isolados e pareados, em bigeminismo. Ainda teve 49 episódios de TVNS, variando entre 3 a 4 complexos. E durante toda a realização do exame, não foi relatado sintomas da paciente. E qual a frequência desses episódios de TVNS? Você não colocou aí, não, né? Mas tinham algumas TVs com frequência bem alta, né? Até 250. A frequência, né? Nesse Holter realizado em 2019, a frequência mais alta era de 135, que ele pegava a média. Mas lembra que a gente até comentou que eles não calculam a frequência da TV com a frequência mais alta, né? Então, teve alguns episódios de frequência de TVNS, com frequências mais elevadas ainda do que 135. A frequência da TV, ok. Aqui, seguindo para o teste ergométrico, realizado um mês depois. Então, após 10 minutos de esforço, a paciente apresentou o seguinte traçado. E agora, doutor Paulo, é TVNS ou não é TVNS? Não, então é Acho TV. Que esse episódio todo é de TV. Não, o único cuidado assim que a gente tem que ter aí, quer dizer, tem uma aberrância muito grande naquele bem central lá, se você puder mostrar. Será que não tem um pouco de aparelhite, está entendendo? É uma condução aí lenta, então eu não sei. Talvez o anterior pode ser normal, esse daí. Isso, exatamente. Então, teve uma extrasístole, depois os outros lá, mas eu diria, provavelmente, passa esse aberrante da direita,
Então, provavelmente tem uma TV não sustentada ali, está entendendo? Ó, tá, provável, eu diria. Porque às vezes dá um retardo muito grande da subida do R, da onda R, né? Então, é um traçado, se basear numa conduta final só por esse traçado, está sujeito a não ser a melhor conduta. Mas eu acredito que tem um ataque ventricular não sustentada, não ficando em cima do muro. Desleide, eu queria fazer uma outra observação filosófica, assim, motivado por esse comentário do Paulo, que eu gostei tanto. Aquela história, né, Tito, que quem faz exame subsidiário sabe, de como é importante a gente não ler só o laudo, nem acreditar só nas informações, mas fazer o nosso ratinho pessoal, que é conversar com os colegas que fazem especialidade, procurar um amigo que saiba mais o que vem pela frente, porque a gente sempre vai tirar mais informações e vai melhorar a nossa abordagem do paciente, né? Acho que essa é outra lição que a gente leva para casa hoje. Perfeito. Mas essa paciente tinha queixa de palpitações e a gente ela tem mais de um Holter, tem vários Holters no prontuário, não é isso, Marcelo? E todos mostrando uma densidade de extracístolos em torno de 7%, 6% e múltiplos episódios de TV, mas geralmente entre 3 e 4 batimentos, e alguns com frequência mais baixa dessas TVs e alguns com frequência mais alta. Mas aqui ela tinha uma densidade de arritmia ventricular alta, isso é inegável. E a gente realmente está questionando o porquê dessa arritmia ventricular. Nem pensando em tratamento agora da arritmia, mas por que dessa arritmia está acontecendo. Fala, Paulo. Não, então, eu acho que, não sei se você viu isso, teve correlação da arritmia com o sintoma? Ou no teste ergométrico, quando ela estava fazendo essa arritmia, ela referiu o mesmo sintoma ou não? Então, o que consta no laudo, de todos os Holters que ela fez, ela não teve sintomas, não apresentou sintomas durante o Holter. Porém, no teste ergométrico, ela realizou 2 testes ergométricos no período, um que eu vou mostrar mais na frente, que não apresentou sintomas, apresentou só TVNS na fase de recuperação. Nesse, eles resolveram cessar, pois ela apresentou palpitações e a TVNS. Houve correlação, certo? Isso. Quer dizer, lógico que a investigação tem que continuar, né? Não é normal ter isso e, eventualmente, tem que começar até um tratamento durante a investigação. Pode continuar, Marcelo. Prosseguindo aqui, então, aqui segue o traçado da recuperação do exame. Ela ainda mantinha a TV não sustentada 6 segundos após a recuperação. E aqui segue o laudo do exame realizado. Então, ele foi realizado pela técnica de Bruce, uma frequência submáxima. Desculpa, você falou TV sustentada? Não sustentada. Ah, não sustentada. Isso. É que o microfone aqui, peraí. Aí. Então, a frequência submáxima de 150, máxima de 177, teve um cansaço gradativo e palpitação não compatível com isquemia. Apresentou TVNS no esforço e na recuperação que determinou a interrupção da prova. Teve 12,9 METs e capacidade aeróbica superior. Um desempenho físico muito bom, apesar da arritmia, né? E eles interromperam antes. Imagina se ela tivesse continuado. Pode continuar. Aqui, seguindo a investigação dela, ela realizou um ecocardiograma, que ficou agendado para o primeiro mês de 2020. O ecocardiograma também sem alterações dignas de nota, com uma fração de ejeção preservada, ritmo regular, uma insuficiência mitral discreta. E a gente vai apresentar agora o ecocardiograma atual da paciente realizado ontem pelo Dr. Tito. Vamos ver se o Dr. Tito esclarece o porquê dessa paciente estar fazendo tanta arritmia ventricular, né? Tem que esclarecer, porque o Paulo já falou que ele é fundamental. Então, agora a responsabilidade é toda do Tito. Doutor Tito, dá um jeitinho aí de descobrir a causa. Não, está indo? Agora vai. Olha o doutor Tito. Esses caras são demais. Bom, vamos lá. Primeiro eu achei que o eco estava um pouco complicado, mas eu vi o eletro com QRS normal e 17 alterados, acho que é um pouco pior. Bom, do eco.
Aqui um eixo paraesternal longo, então ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta. Aparentemente nenhum aumento de cavidade, nem do ventrículo direito, ventrículo esquerdo, nem do átrio esquerdo. Aorta de 34, átrio esquerdo de 40 milímetros, o VE com diâmetros preservados, septo e parede 7 e 8 milímetros, até aqui nada de interessante. Colocando o Doppler também a mesma coisa, uma IM discreta, a gente tem um refluxo mitral discreto, aparentemente sem refluxo aórtico, nenhuma outra alteração oxante em nenhuma região aqui do ventrículo. Começa a ficar um pouquinho interessante, claro que eu fiz o exame já bastante direcionado, mas foi um exame bem difícil. Tentei colocar em eixo curto, próximo do ápice até bem próximo da base do ventrículo esquerdo. Então, aqui fica o ventrículo direito, o septo, parede lateral, anterior e inferior. Fica um pouco de lado, mas estruturalmente ficaria assim. A gente consegue ver que a contratilidade é bastante razoável, tem uma fração de ejeção preservada, como a gente tinha comentado previamente, mas existe, sim, um discreto aumento de umas trabeculações aqui na parede lateral inteirinha, tanto na inferolateral quanto na anterolateral. Um pouquinho na lateral do ápice também, poupando os outros segmentos. Isso foi uma característica que chamou bastante atenção. E talvez uma contratilidade um pouco alterada, uma hipocinesia dessa região da parede lateral, que a gente vai avaliar depois. Olhando no 4 câmaras, tanto o septo quanto a parede lateral, aparentemente normal, com esses discretos aumentos de umas trabeculações aqui na parede lateral. Aqui seria anterolateral, nessa posição. Os átrios normais, não tem nenhum aumento atrial. Ao Doppler, novamente, só insuficiência mitral tricúspide, nada significativo. Via de saída, a válvula aórtica também absolutamente preservada, e a contratilidade ao olho nu preservada. Os fluxos que eu tinha comentado previamente, só essa IM discreta, uma disfunção diastólica do tipo 1, considerando essa alteração segmentar do ventrículo esquerdo, mas não tinha nenhuma outra alteração digna de nota. Aqui um triplanar, para a gente avaliar 4, 2 e 3 câmaras também, basicamente só aquela alteração visual da parede lateral, nenhuma outra alteração contrátil. Tridimensional, avaliando a fração de ejeção em 60%, então a gente tem uma função, na teoria, sistólica alterada ali na parede lateral, né? Não pode dizer que a função toda do VE é preservada, mas a fração de ejeção preservada de 60% do ventrículo esquerdo. Análise do ventrículo direito, a mesma coisa, a gente fazendo uma análise tanto da fração de ejeção quanto do FAC e do TAPSE, então fração de ejeção de 51%, absolutamente normal, alguns consideram acima de 45%, mais atualmente acima de 50%, e um FAC do ventrículo direito, que é uma diferença das áreas de 50% acima de 35%, normal. Então, sim, uma função do ventrículo direito, uma fração de ejeção preservada. Já analisando a contratilidade, a deformidade do ventrículo esquerdo, aí começa a vir as primeiras alterações, então eu tenho uma fração de ejeção preservada com o strain discretamente reduzido, então eu não posso dizer que a função é absolutamente preservada. Eu tenho uma alteração do strain sim, de 16,8, um normal de 18 para cima, e curiosamente, esse strain ele é mais alterado nesses segmentos, que incluem aqui o basal da inferior, a inferolateral, a anterolateral e um pouco aqui da anterior. Então, ficaria mais localizada essa deformidade a ponto de você encontrar valores abaixo de 18. Tem um limítrofe no ápice também e os outros absolutamente normais. Essa foi a análise da deformidade do ventrículo esquerdo. Olhando esse bullseye aqui, um pouquinho diferente do que a gente apresenta, a gente tem um atraso aqui, é o tempo do cálculo do strain, do início da contratilidade até o pico do strain. A gente vê que realmente tem um atraso da contração nessa região. Então, seria uma desincronia, digamos assim, da deformidade nessa região, seguindo o padrão do strain anterior. Então, o ventrículo esquerdo tem, sim, uma alteração da função sistólica, mas localizada na parede lateral. Já o ventrículo direito com a fração preservada, novamente aqui o TAPSE de 27, é um TAPSE normal, e a avaliação do strain absolutamente normal. Então, eu tenho um global que inclui o septo do ventrículo esquerdo de 23, então normal também. Da parede livre, normal. Então, o ventrículo direito, sim, tem todos os critérios da normalidade. A análise do átrio agora, eu tenho uma fração de ejeção do átrio de 63%, lembrando que o normal é considerado acima de 45%. A gente tem os strain de reservatórios de conduto preservados, normais, e uma discreta redução do strain da contratilidade do átrio. Só isso, um comentário, uma alteração bem discreta. Fazendo o tridimensional do átrio, novamente, uma fração de ejeção atrial preservada, por esse método de 54%. Então, o átrio esquerdo praticamente normal, o ventrículo direito praticamente normal, um discreto aumento de algumas trabeculações mais relacionadas à parede lateral, seja anterolateral, inferolateral e o segmento lateral do ápice.
com uma alteração da função sistólica do ventrículo esquerdo bem discreta, só nessa parede lateral também. Doutor Tito, se o clínico do paciente ligasse para você, doutor Tito, por que minha paciente está fazendo arritmia ventricular? Doutora, o exame foi bastante difícil, até comentei com a senhora ontem, comentei com o doutor Ibrahim também. Pelo eco, por essas imagens, eu não fecho o diagnóstico de nenhuma doença. Somando o eletro, mesmo toda a história clínica, eu não fecho o diagnóstico de nenhuma doença por essas imagens. Eu diria que pode ter tido alguma alteração estrutural nessa parede lateral, né? Agora, não exclui nenhuma outra doença também, eu não fecharia o diagnóstico, o eco aqui não fecha. Perfeito. Será que o doutor Ibrahim vai nos esclarecer a situação? Esse slide eu já falo, gente. Por favor, doutora Vanessa. Ok. Tudo bom? Porém, quando o doutor Ibrahim prepara aí a ressonância. Os testes ergométricos, ambos foram com atenolol ou sem atenolol? 2, a doutora comentou, eu não sei se a gente vai por aí, mas ela falou, então eu já excluo ou não penso em cardiomiopatia ritmogênica de VD. Então, não dá para excluir, porque atualmente a gente está tendo apresentações de cardiomiopatia ritmogênica com acometimento exclusivo de VE. E uma coisa que me chamou a atenção dessas traveculações, eu não tenho expertise em isso, mas como seria a imagem dessa infiltração gordurosa, tanto no equivalente do eco como da ressonância que o senhor vai mostrar, só para ver se é uma luz. E uma pergunta para o Tito. Tito, quando você está fazendo o exame, que você fala assim, eu tenho uma alteração estrutural, quando que você fala, e nesse paciente eu vou investir, fazer um estreino longitudinal? Fala, Vanessa, obrigado, pela pergunta. Pessoalmente, quando a gente faz um exame mais detalhado, ele sempre traz mais informação. Quando eu fiz a tomografia aqui, era o doutor Ibrahim, continuava, né? Era o chefe da tomo, e tinha o doutor Afonso também, que acompanhava a gente. Eles sempre falavam, não existe tomografia normal. Todas têm alguma alteração, ela pode ser uma variante do que você mais vê, né? No eco, se você fizer o strain, cálculo tridimensional, você sempre vai encontrar alguma coisa, que pode ser considerado, digamos assim, comum, mas não normal. Então, que paciente deveria fazer o strain? Todos os pacientes. Se a gente puder fazer em todos, com certeza a ferramenta ficou mais ágil, a gente deveria fazer em todos. Segundo, a infiltração gordurosa, no ventrículo direito, ela faz como se fosse um paralelepípedo e um intercalado numa calçada. Assim. A parte que não tem aquela gordura, ela contrai bem, e a parte que tem não contrai. Raciocinando assim, a gente consegue entender por que faz um pouco do aspecto de sanfona. No ventrículo esquerdo é muito mais raro, né? Eu mesmo nunca fiz um diagnóstico desse pelo eco, a gente vê raríssimos pela ressonância. Mas pela estrutura anatômica, pela hipertrofia, né, pelo aumento de massa muscular, ele não faz o mesmo padrão de você conseguir ver essas alterações. Então, é por algumas sequências para a gente ver a presença ou não de gordura. O doutor Ibrahim depois comenta. Tá bom? Mas o eco basicamente é isso, uma alteração estrutural, você vê a contratilidade da parede livre do VD, principalmente, para você ver se tem ou não, ou suspeitar. Perfeito. Com relação a ter invertido de V1 a V3, né, excelente seu comentário, porque é um critério maior, né, mas é um critério que pode não estar presente. Se estiver presente, favorece o diagnóstico, né? Vamos, então, Ibrahim. Só complementar a primeira pergunta, no teste ergométrico e no Holter, no primeiro realizado, tinham suspendido a atenolol por exame, tá? Aí, só para voltar aqui rapidinho, só um slide. Então, a paciente continuou em acompanhamento com a eletrofisiologia, fazendo Holter e teste ergométrico anuais. Foi substituído, na época, o atenolol por um propanolol. Chegaram a levantar a hipótese de uma TV catecolamínérgica e solicitar uma ressonância nuclear.
magnética por um diagnóstico diferencial de uma possível taquicardiomiopatia. Agora podemos prosseguir aqui com o Dr. Ibrahim. Obrigado. Perfeito. Tá bem, obrigado. O caso é realmente difícil. Vamos começar, acho que agora eu vou conseguir... Ok. Vamos começar chamando atenção para alguns detalhes. Primeiro, vou já responder aquela pergunta. Eu não me lembro da última vez que eu vi infiltração gordurosa no ventrículo direito. É muito difícil a gente ver. Os diagnósticos de cardiopatia ritmogênica que a gente tem feito são pelas outras coisas, especialmente remodelamento ventricular, alteração da contratilidade regional e a presença do realce tardio, que já denuncia o estrago naquela região, mas tem sido muito difícil a gente encontrar. E pela ressonância, particularmente, como esses pacientes... Eu até brinco que a gente faz o diagnóstico, né, Tito e Paulo? Eu brinco que a gente faz o diagnóstico de cardiopatia ritmogênica quando o exame fica muito ruim de ver, porque é uma cardiopatia, é uma arritmia dependente de adrenalina, ressonância é um ambiente desconfortável, esses pacientes fazem muita arritmia. Então, eu estou excluindo por aqui nessas primeiras imagens, porque as imagens ficaram de boa qualidade. A gente vê o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Logo de cara, chama atenção para nós um aparente afilamento de certas porções do miocárdio e um aumento do padrão de trabeculação. Dito isso, a gente não vê nenhuma área de derrame e não vimos nenhuma área de edema. Porém, a gente percebe que existe uma heterogeneidade de sinal nessas imagens. Existe alguma coisa acontecendo no miocárdio, principalmente da parede lateral. Vamos, então, passar para as imagens de contratilidade. A exemplo do que mostrou o ecocardiograma, existe uma informação importante de que a contração global ainda se encontra dentro dos limites da normalidade, não há remodelação ventricular com aumento dos volumes diastólicos ao final de diástole e ao final de sístole, mas também se observa um acentuado aumento do padrão de trabeculação. Vejam, nessa região, por exemplo, fica bastante claro que a parede lateral e inferior existe um aumento do padrão de trabeculação que compromete menos os papilares do que as outras regiões, e que em alguns segmentos chega a medir 2,3 para 1, ou seja, a relação entre esse miocárdio não trabeculado e o miocárdio compactado chega a uma relação de 2,3 para 1, que era o critério clássico para o diagnóstico de miocárdio não compactado. Existe uma tendência mais recente a se adotar dois outros critérios, e eles dificultam para a gente bater o martelo nesse caso. Primeiro, as pessoas estão passando para 2,5, até 2,7, tem até quem sugira 3 para 1, porque essa trabeculação aumentada pode ser vista em qualquer caso de aumento de sobrecarga de volume, e essa moça tem. E, segundo, o comprometimento do septo. Podem ver que o septo, excepcionalmente, fica não trabeculado em casos de cardiopatia dilatada. E ela só tem um pouco de trabeculação nas porções mais distais. Para ter uma ideia melhor disso, vamos ver aqui as imagens em 3 câmaras, que vão mostrar aquele refluxo discreto que o eco já tinha mostrado, e aqui esse aumento do padrão de trabeculação mais distal. Então, ele bate na trave. Se nós passarmos para simplesmente o critério de 2,3 para 1, na parede lateral a gente até tem. Mas tem uma coisa a mais que eu queria mostrar, ou duas coisinhas a mais que eu queria mostrar nessa moça. Primeiro, que a perfusão dela, a perfusão em repouso é normal. Então, perfusão em repouso é normal, é importante vou citar de novo essa palavra, por causa de uma imagem que nós vamos ter nos próximos slides. Já vou acelerar aqui e vamos para os próximos slides, quando aí sim a coisa, se era difícil antes, agora ficou confusa. Porque essa moça tem áreas de realce pequenas na parede lateral, superpondo onde o Tito disse que tinha mais defeito contrátil, onde a cintilografia tinha mostrado um defeito de perfusão. Ela tem uma área de realce de padrão não isquêmico, e isso é raramente visto em pacientes com miocárdio não compactado. Também é raramente visto em algumas outras situações. Mas existe, sem dúvida, uma área de... acho que aqui, Edileide, fica mais fácil para ver a área de realce. Tende a ser transmural, ela é curta, ela é pequena, mas ela se reproduz tanto nessa imagem 4 câmaras como nessa imagem de eixo curto. Quando se apresentam duas imagens que não são adquiridas concomitantemente, a gente tende a acreditar que era verdade. E aí estava fazendo falta as imagens coloridas, né? E eu trouxe para se ver um recurso que a gente faz para tentar olhar um pouco melhor a trabeculação. São essas imagens em roxo e azul,
o miocárdio fica roxo, o azul fica o sangue, dá um toque nobre na imagem, né? Pessoas de sangue azul. E aí a gente vê que existe mesmo um aumento do padrão de trabeculação, mas ele é restrito à parede lateral. Então, não fora o realce, a gente poderia até dizer, olha, pelo critério tradicional, a gente tem bastante confiança de que seja um miocárdio não compactado. Mas com relações de até 2,3:1, mais esse realce. E a gente vê aqui, notem como o roxo é o miocárdio, como existe uma redução de contratilidade que coincide com a área do realce, de novo, coincide com a área que o eco mostrou defeito, coincide com a área que a cintilografia tinha mostrado também um defeito, é sempre nessa região. Então, isso pode se tratar, por exemplo, de um pós-processo inflamatório, uma pós-miocardite, que acabou evoluindo com algum grau de sobrecarga ventricular. Ficam essas duas hipóteses para a gente ver o que vai acontecer. Perfeito, doutor Ibrahim. Caso difícil, né? Sempre o caso difícil. Não é aquela não compactação bem clara, mas pode ser uma não compactação, sem dúvida, né? Obrigado, doutor Ibrahim. Prosseguindo aqui com o caso, então a paciente hoje em dia ela está em acompanhamento ambulatório do miocárdio, desde a realização dessa ressonância. A última consulta dela foi dia 28/6. Ela voltou ao uso de atenolol, no momento ela está sem sintomas e também nunca presenciou síncope e trouxe eletrodesfiles dentro do padrão da normalidade. Além disso, foi feito um sequenciamento genético dela com variante de significado incerto e padrão heterozigoto do gene TTN. Agora a gente vai prosseguir aqui a discussão com o Dr. Nailton Jatobá. Lembrar que é muito pouco frequente o encontro de variante patogênica no paciente com não compactação. Então, não encontrar variante não quer dizer nada, né? Doutor Nailton, por favor. Boa tarde a todos. Coube a mim dar um resumo sobre esse tema que não está muito fácil aqui na apresentação, mas que a gente pensou que poderia contribuir. Então, um resumo sobre miocárdio não compactado. A gente consegue ver aqui na imagem que o miocárdio compactado a gente define por os excessos de intratrabeculações pelo menos 2 vezes maiores que a parte do miocárdio compactado. Então, a gente consegue ver aqui que eu demarquei numa peça anatômica esses excessos maiores que o compactado. A localização que geralmente ele ocorre é no ápice do ventrículo esquerdo. Esse é o local mais comum, geralmente em homens, e ele tem uma correlação genética. Então, vários estudos eles correlacionam como se fosse uma doença autossômica dominante mesmo. Só que é importante diferenciar que pacientes negros e atletas, eles podem ter esse aumento de trabeculação sem necessariamente ter doença. Inclusive, a gente encontra alguns estudos que mostram que a gente consegue ver uma grande em pacientes não doentes e assintomáticos, muitas vezes, né? Como é que esse paciente se apresenta para a gente? Ele forma uma tríade clínica de apresentação, né? Então, ele pode ter um quadro de IC, que pode até acometer os 2 ventrículos, mas também pode acometer só um isoladamente, ou VD, ou mais comumente o ventrículo esquerdo. Pode ser por formação de trombos, então, um paciente que tem AVC, ou pode fazer uma trombose mesentérica, até membro inferior. Outro, no caso, se for do VD, até um TEP, ele pode estar correlacionado com essa doença. E, além disso, também pode acontecer se apresentar por arritmias ventriculares, supraventriculares ou até por morte súbita, apesar de não ter casos descritos disso, né? A gente não encontra. Então, como é que a gente forma o diagnóstico desse paciente? Tem pessoas que têm doenças, que têm achados de trabeculações aumentadas e são normais, e tem pessoas com alterações em imagem, nesse caso, com esses sintomas sem alteração de imagem. Como é que a gente forma? Então, a gente tem que juntar as 2 coisas. A gente vai juntar a imagem e juntar a clínica do paciente. Alguns exames são necessários nesse caso. Então, a ecocardiografia é um exame bom porque ele tem um relativo baixo custo em comparação à ressonância, por exemplo. E no eco a gente consegue ver o critério de gene, um critério talvez mais usado,
que é uma relação do miocárdio não compactado com o miocárdio compactado no final da sístole de 2. Tá? A gente pode usar também mão de outro recurso, que é a ressonância, que foi o caso do caso utilizado. Na ressonância, a gente já usa mais o critério de Petersen, que é o que o Dr. Ibrahim comentou, que é a relação da camada não compactada com a compactada de 2,3. E esse já é medido na diástole. Veja que quando uma coisa tem muitos critérios, não tem consenso, né, muito para a gente fechar. E o painel genético? Eu falei da ressonância, falei dos sintomas, mas e a genética do paciente? Por que a gente não fecha pela genética? Porque cerca de 40% somente dos casos são positivos para o quadro genético. Então, a gente não ia ser muito caro para a gente fazer pouco diagnóstico desses pacientes. Mas veja que é curioso uma coisa curiosa aqui. A alteração genética do TTN, que está presente no nosso caso, apesar de significado incerto, ela é a mais frequente nos pacientes com miocardiopatia não compactada. E como é que a gente trata esse paciente? A princípio, a gente tem que individualizar. Esse paciente, como eu disse, ele pode estar sintomático, assintomático, pode ter disfunção, pode não ter disfunção. Então, se ele tiver assintomático, sem disfunção, é inclusive um paciente que segue a vida normal. Tem Holter normal, está tudo normal, segue a vida dele, ele pode, inclusive, praticar atividades físicas. Um paciente que tem insuficiência cardíaca, então segue a diretriz da insuficiência cardíaca. Ele vai ser tratado como tal, com disfunção. A única peculiaridade que eu achei, assim, a mais nessa questão, é da anticoagulação. Como eu disse, é uma doença protrombogênica, né? Então, nesses pacientes, você vai anticoagular se ele tiver FA, independente do Chades-Vasque. E a segunda coisa que eu achei também é que você pode pensar e cogitar anticoagulação se esse paciente tiver uma disfunção, tá? Então, uma fração de disfunção reduzida, você pode cogitar fazer essa anticoagulação também. Quanto ao CDI, você vai usar ele na prevenção secundária, com certeza, mas podemos avaliar ele também na prevenção primária, já que é uma doença que pode causar morte súbita. E a questão da ressincronização, a gente vai usar como se fosse na insuficiência cardíaca mesmo. Sobre a prevenção primária, que fica uma grande dúvida, né? Quando é que a gente usa ele na prevenção primária, então? Saiu do forno esse artigo, agora, dia 1º de julho, na verdade, da questão que avalia uma revisão sistemática sobre a prevenção primária, de fato. E o que é que ele nos traz informação? Adiante que pouco. Tá? Ele traz pouca coisa, mas ele traz uma reflexão importante. Ele estudou cerca de 500 casos, desses excluiu e ficaram 19. Ao final, 19 coortes. Tá? E ele viu que o que prediz mais mortalidade, o que a gente já sabe no geral, mas o que a gente vai fazer um fluxograma, digamos assim. Então, um paciente que tem essa doença diagnosticada, a gente vai ver, primeiro, é um paciente que tem sintoma? Sim, se tem sintoma, ele predispõe maior chance de ter mortalidade. Segunda coisa, o eletro dele é normal ou ele tem alteração? A gente sabe que se o paciente tiver bloqueio de ramo esquerdo, é um paciente que tem maior chance de mortalidade, maior chance de arritmias ventriculares. Terceiro, o Holter dele é um Holter normal ou não é um Holter normal? Caso o Holter não seja normal, ele também é um paciente, principalmente com relação a TVNS ou até sustentada mesmo, é um paciente que predispõe mais mortalidade. Fazendo essa primeira análise, a gente vai para uma segunda análise. E a segunda análise vai mostrar para a gente imagens cardíacas. A gente vai ver se a fração de ejeção desse paciente é reduzida, se a fração de ejeção do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito é reduzida, se o volume diastólico final desse paciente é aumentado, que também predispõe mais mortalidade, e uma coisa muito importante que ele mais correlacionou, além dos sintomas, foi o realce tardio. Então, se o paciente tem realce tardio com gadolínio, esse paciente tem maior chance de desenvolver arritmias ventriculares que predispõem mortalidade. Ou você pode também avaliar nesse paciente um estudo eletrofisiológico, para ver se você vai induzir arritmias malignas. E depois disso tudo, você vai pôr o CDI? Não. Depois disso tudo, você vai ponderar se vale a pena para esse paciente colocar o CDI. E essa fica a reflexão final dessa revisão que eu fiz. São as referências. Perfeito, obrigado. Doutor Nailton. Muito bom. Isso.
Isso. Antes, o doutor Ibrahim vai mostrar os resultados da nossa mioquimagem da semana passada, mas antes eu queria ouvir o doutor Paulo e o doutor Bruno, que chegou também, sobre o que eles acham de prevenção primária, CDI para prevenção primária da não compactada. Né? Diante de todas as causas de morte súbita, não compactação não é uma causa relatada na literatura. Mas nessa paciente especial, que tem muita arritmia ventricular, fração de ejeção ok, né? Bem razoável, vocês pensariam, cogitariam o CDI para ela? Não, eu vou deixar o Bruno falar disso. É que nós tivemos um caso de um não compactado que foi para uma reunião de quinta nossa, que veio encaminhado para ressincronização. E a ressonância mostrava e quantificava 50% de realce tardio na não compactação, e nós não indicamos, porque a ressincronização você tem que estimular um tecido viável para ele se contrair. Se é muito fibrosado, então, e aí chamando a atenção que para nós é muito importante a quantidade do realce tardio, né, que pode definir a indicação. Agora, o Bruno ele vai falar do estudo eletrofisiológico e da primária com muito mais propriedade aí, Bruno. Pronto. Miocárdio não compactado é uma dessas doenças mais jovens nossas, né? Na época que a gente fez cardio, a gente sofreu com a síndrome de Brugada, que criou aquela paranoia coletiva nos bloqueios de ramo direito, todo mundo tinha Brugada. Acho que o pessoal de agora está sofrendo um pouco mais com a não compactação. A gente tem pouca estrutura para a indicação de CDI hoje, pouco embasamento de grandes estudos. Mas, assim, uma falha, talvez, das diretrizes dos estudos mais antigos é que tem uma dicotomização muito importante usando só fração de ejeção, acima de 40, ou coração normal. E existe um caminho muito longo entre fração de ejeção acima de 40 e coração normal, que passa por componente, doença de canais, que a gente não... que estruturalmente o coração é normal, apesar de ter doença, e passa por muita coisa que a gente vê mais fácil com a ressonância hoje, que é presença de fibrose, presença de realce. Não dá para dizer que um paciente com 40 de fração de ejeção, com um realce gigante no ventrículo direito, ou com miocárdio não compactado, que é uma causa de mecanismo de reentrada no ventrículo esquerdo, que esse paciente possa ter a mesma situação num paciente coronariopata com 40 de fração de ejeção. Então, são doenças diferentes. Talvez a gente vai começar a diferenciar baseado em fibrose. Eu acho que fibrose é o maior diferenciador de um paciente com coração normal, e aí sim, talvez criar uma terceira, não seria uma terceira categoria, seria dicotomizar entre paciente com coração doente e coração saudável. E aí no saudável dá para colocar TV fascicular, ectopia de via de seda de VD, algumas outras coisas. Do coração doente entraria pacientes com fibrose. E daí da fibrose podem ser restratificados. Eu provavelmente ficaria mais tendencioso a ir para a CDI nessa paciente colocada, apesar de ter perdido um pouco da aula. E a quantificação da fibrose, ele importa ou não? Quanto de fibrose, ou só ter fibrose ou não ter fibrose? Tem um trabalho de hipertrófica que a gente usou, as diretrizes usam um corte de porcentagem de fibrose, mas tem um trabalho que segue os pacientes que depois de 1% de fibrose, existe um aumento linear de risco de eventos que não para ou não diminui no 12% ou 15%. Então, vamos dizer, o paciente com 10 tem mais risco do que com 5, que tem mais risco do que com 2. Então, existe um aumento incremental de risco. Sim, eu não sei o corte para não compactação. Acho que, por enquanto, a gente está na fase do ter, não ter, né? Aí a gente vai depois passar para a fase do quantificar. Então, mas aí só tem um detalhe. Nós temos um paciente que, COVID, ficou com uma sequela, uma fibrose mínima. Teve evento, TV sustentada, e nós optamos por incutir aquilo, a COVID aguda, não implantamos o CDI. Ele teve muita sorte porque ele teve a segunda TV sustentada. E a fibrose, vocês quantificaram, era mínima. E foi colocado o CDI. Está entendendo? Veja, fibrose, eu vou falar da hipertrófica que a Edileide estuda muito. 0% tem morte súbita. Agora, a gente sabe que mais que 15% tem mais chance de ter morte súbita. Então, a gente precisa estudar bastante. Agora, nessa paciente,
porque ele vai mudar. Eu não vou ficar em cima do muro dessa paciente. Quer dizer, miocárdio não compactado, ou seja, miocardite, alguma coisa que aconteceu. Quer dizer, prevenção secundária, ou seja, TV, FV, PCR e tal, vai para o CDI. Ali ele mostrou muito bem a aula, o resumo. Então, essas doentes têm uma síncope, tá certo? Tem aquela arritmia. O atenolol não é considerado um antiarrítmico. Então, você pensaria em CDI nessa paciente, né? Agora, do jeito que ela está, ela respondeu o atenolol. Não sei se foi feito um novo teste para saber se essa dose e a falta de sintomatologia dela assegura que ela não está tendo aquela arritmia feia, né, que ela teve. Então, se não tivesse arritmia, eu seguiria ainda clinicamente, tá? Porque tem função ventricular normal, eu seguiria. A gente não teria um critério para colocar prevenção primária. E uma pergunta que eu não sei, eu deveria, se a atenolol protegeria ela em caso de miocárdio não compactado. Será que não teria que ser a mildarona mesmo, já que tem fibrose? Então, nela eu ainda seguiria clinicamente essa paciente. Mas você passaria a mildarona para ela, Paulo? Então, aí eu não sei, eu precisava estudar, quer dizer, de ontem para hoje eu não cheguei nessa. Eu fiz levantamento, vi casos isolados de CDI. Você já mostrou algo recente que eu furei na minha pesquisa. Muito interessante, aí, dando um follow-up, né? Mas eu tenho a impressão, o Bruno talvez, ou a Vanessa, né, que fez a arritmia clínica, se não seria mais indicado a arritmia se a gente está com... se é coração não compactado, miocárdio não compactado. Vanessa, mildarona, CDI. Bom, primeiro, o que a gente está chamando assintomática? Porque ela tinha Holters com milhões de ectopias e ainda não tinha sintoma. Então, será que ela só sente sintoma quando sustenta além de uns 6, 7 batimentos? Isso é bem importante. Ninguém, isso eu não li, mas ninguém vai ficar tranquilo de a gente ver essa densidade, o polimorfismo, os acoplamentos da arritmia e falar para o paciente, vamos só observar. Então, primeiro detalhe, quais são os antiarrítmicos que eu teria para ela? Infelizmente, eu ficaria com o beta-bloque e a gente, de repente, extrapolaria para uso mais cardioseletivo, porque a gente não sabe como vai ser a evolução dela no decorrer em relação ao não compactado. E, nesse caso, a genética, mesmo com essa porcentagem descrita de 40%, ela foi uma grande ajuda, porque tem uns achados que ainda não conseguia fechar da parte de imagem, sugestivo, mas agora há mais segurança para enfocar o tratamento para isso. Agora, em questão de... A gente sobraria em questão de antiarrítmico, a gente poderia considerar a questão da mildarona, mas realmente a mildarona vai mudar o substrato, vai controlar, vai ser proarrítmico? Eu não sei. Sim, essa paciente, esse seria um modificador. Eu sou muito partidária de testar ela novamente com a dócil e o beta-bloqueador escolhido. Para ela, no teste ergométrico, eu não iria logo de cara para a mildarona, a não ser que for para o tratamento de arritmias refratárias. E, em relação ao CDI, a gente sabe que tem uma doença nova. É bem mais fácil a gente falar assim, eu sei como a gente pode errar no começo, com o intuito de evitar uma morte súbita que é catastrófica, mas será que um follow-up realmente ainda a gente vai continuar indicando como primária? Cada vez mais tem mais força para as indicações de secundária. E mesmo que a não compactada ela tenha alguma outra estrutura, a gente também tem um pouco mais de que as etiologias não isquêmicas elas terminam tendo a tendência, a indicação mais de profilaxia secundária. Então, é nesse momento, por isso que eu brinquei no começo, eu não iria nem para mildarona, nem para CDI. Eu continuaria como beta-bloqueador e a terapia otimizada que consiga caber dentro dessa fração de ejeção.
Concordo, gostei muito de sua indicação, de você tentar um outro beta-bloqueador, né? E depois fazer um teste ergométrico como avaliador da eficácia, da melhor ou não com o novo beta-bloqueador. Eu achei bacana. Vamos, então, agora comentar o caso Eu vou fazer só uma anterior. observação antes de mostrar umas imagens. A observação é de que o dado de 15% foi validado para cardiomipatia hipertrófica só. Para o resto, a gente é muito na base de tem realce e não tem realce. Eu acho que precisa melhor, e mesmo para hipertrófica, acho que tem que estudar algumas coisas a mais. Mas, enfim, eu queria aqui mostrar imagens de acompanhamento de resultado de uma avaliação a mais que foi feita naquele caso da semana passada, para quem não está 100% lembrado, no caso de uma hipertrófica, que progrediu fibrose, aumentou bastante a quantidade de fibrose. Era um paciente que tinha doença coronária. E aí ficou, no final, ficou aquela dúvida, será que aqui tem aumento de fibrose, principalmente porque tinha alguma relação com parede lateral, podia estar associado com progressão de doença no diagonal, etc. E a doutora Edileide, como sempre, estava certa. Vou mostrar aqui por quê. Essa tomografia é de segunda-feira, né? Então a Edileide, a partir de hoje, é oficialmente padrão ouro, que ninguém mais duvide já não deveriam duvidar antes, agora duvidem ainda menos. Então, já de cara, eu trouxe essas imagens tridimensionais para mostrar que nenhum ramo ocluiu, né, Tito? Né, Paulo? Nenhum ramo ocluiu. Então, aquelas fibroses não aconteceram por oclusão do ramo. Inclusive, aquele ramo diagonal, aquele segundo ramo diagonal, que tinha uma placa... Olha como as coisas são. Ele tinha uma placa significativa, longa, não calcificada. E ele tem agora uma placa significativa, longa, não calcificada, exatamente igual. São placas discretas na coronária direita, algumas com componentes calcificados e não calcificados, como esta, outras puramente calcificadas, descendente anterior sem nenhuma obstrução significativa, aquela placa do tronco está mais do que estável, essa é a placa da origem daquele ramo diagonal, e a circunflexa também com placas discretas. E para encerrar, uma reconstrução tridimensional do ventrículo ao final de sístole, mostrando algumas coisas. Primeiro, não tem nenhum estreitamento significativo no final de sístole que fosse o responsável por alguma outra coisa, até por aquela perda, aquela fibrose mais distal. E segundo, não existe hipocinesia de nenhuma região. Então, de fato, não é a progressão de fibrose, não teve relação com a progressão de doença coronária, e aquela hipótese que a doutora Edileide levantou de que seja exatamente pela condição do miocárdio, desproporção de microcirculação, maior exigência de uma placa moderada num miocárdio hipercinético, provavelmente é responsável pelo que aconteceu com esse paciente. Como já está adiantado da hora, um pouquinho do pessoal online já caiu fora, eu quero agradecer, dar os parabéns aos dois, fizeram um trabalho sensacional, e agradecer a todos pela presença, e terça-feira que vem a gente está de volta. Perfeito. Obrigada a todos.